Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Fábio e venho contar uma história bizarra que aconteceu comigo e meus amigos. Nós estudávamos no turno da tarde e todos os dias saíamos da escola às 6h35, voltando de skate para casa, pois todos nós morávamos próximos, né? Um dia eu e meus amigos decidimos que iríamos para o estádio onde havia uma pista de skate. No entanto, havia um porém. Circulava uma história que aquele estádio era assombrado. A pista de skate, na verdade, era uma piscina seca e muitos skatistas iam lá dar um rolê, né? Lá costumava ficar aberto no passado, todos os finais de semana e feriado ficava aberto para as famílias irem lá e curtir, né? Aconteceu uma vez que uma família estava lá e o filhinho pequeno deles de 6 anos foi nadar. Todos estavam aproveitando, comendo e bebendo, né? E como eles estavam embriagados, o menino aproveitou e entrou na piscina, mesmo sem saber nadar direito, né? Infelizmente, ele se afogou e acabou indo pra terra dos pés junto. Outras pessoas já haviam se afogado ali no passado e perdido a vida. Por esse motivo, o local foi fechado e acabou abandonado. Então, eu e meus amigos fomos até a pista depois da escola. Ao chegarmos lá, tivemos que pular o muro e cerca de 10 minutos depois, conseguimos passar por um buraco para chegar à pista. Havia um clima pesado ali, Léo, e todos estávamos apreensivos, mas mesmo assim continuamos fazendo algumas manobras e coisa do tipo. No entanto, havia um amigo chamado Bebeto. Ele era iniciante e estava ansioso para tentar uma descida na rampa. Eu e meus amigos o acompanhamos até a rampa para apoiá-lo, né? Daquela moral. Ele começou a contar até 5 para iniciar a descida. Mas antes de chegar no número 5, ele caiu brutalmente no chão, como se alguém tivesse empurrado ele. Ficou bastante machucado, velho, todo ralado, e nós o ajudamos a levantar. Ele nos contou que sentiu uma mão empurrando ele com força, só que uma força sobrenatural. Rapidamente pegamos Bebeto e saímos de lá correndo. Quando cheguei em casa, minha mãe brigou comigo porque achava que estávamos na escola fazendo trabalho, mas ela estranhou a demora e ligou pra lá, descobrindo que já tínhamos ido embora há muito tempo. Fiquei de castigo por uma semana e sem meu celular, até que finalmente pudemos nos encontrar novamente. Bebeto afirmou que antes de subir a rampa, ele sentiu alguém assoprando em seu ouvido e que a força que o empurrou era claramente sobrenatural, já que ninguém da gente teria motivo para empurrar ele lá de cima, né, mano? Meu amigo concluiu que poderia ser algum espírito maligno querendo fazer algo ruim conosco. Observação: Bebeto costumava zombar dos espíritos, dizendo que não tinha medo deles e que queria uma prova de sua existência. Mas enfim, Léo, nunca mais andamos de skate naquele lugar. Soube há pouco tempo que um skatista bem experiente se acidentou lá. Ele quebrou a cabeça, mano. Aposto que foi aquele espírito, pois como um cara já graduado cairia dessa maneira, não é mesmo? Olá, Léo, sou Giovana, tenho 19 anos. Quero compartilhar uma história da minha infância que permanece vívida em minha memória, como se tivesse acontecido ontem. Certa tarde ensolarada, meu pai me levou a um velório que estava sendo realizado para o marido da minha avó, um senhor já avançado de idade, né? Ao chegarmos no local, notei que havia algumas pessoas ao redor do caixão, todas parecendo bastante tranquilas, sem demonstrar muita tristeza com o falecimento. Eu, como toda criança curiosa, comecei a observar atentamente o ambiente. Enquanto observava o senhor no caixão, a minha percepção era de que ele estava vivo. Parecia que ele se sentava, conversava com as pessoas, mas ninguém respondia. Até mesmo chamava por minha avó e era ignorado por todos. Aquilo me intrigou profundamente e decidi procurar minha avó para entender o motivo pelo qual aquele senhor estava ali naquele caixão para ser enterrado vivo. Encontrei ela lá dentro em outra sala, chorando bastante. Não resisti à minha curiosidade e lhe perguntei por que o senhor queria ser enterrado vivo. No entanto, ela não pareceu dar muita atenção à minha pergunta naquele momento, só me abraçou e falou para eu ir ficar com meu pai.
Mesmo assim, eu continuava a ver o senhor no caixão como se estivesse vivo. Entretanto, ele não saía dali. Na hora de enterrar, eu vi fecharem a tampa enquanto ele falava o nome de minha avó. Aquilo foi sinistro e eu fiquei chocada com tudo isso. Por que isso estava acontecendo? Lembro de sair correndo dali para não ver mais aquela cena aterrorizante. Passaram-se alguns anos depois desse acontecimento e eu finalmente compartilhei essa experiência com meu pai. Foi então que ele me explicou que o homem já estava morto naquele momento. E o que pode ter acontecido era eu estar vendo o seu espírito. Espírito esse que achava estar vivo ainda, por isso estava inquieto. Depois dessa vez, eu nunca mais tive esse tipo de experiência, graças a Deus. Olá, Léo, meu nome é César e atualmente eu tenho 15 anos e gostaria de compartilhar uma história intrigante que se passou quando eu tinha entre 10 e 11 anos. Era por volta de 2019. Vivenciei essa experiência verdadeiramente assustadora. Sempre que estou emocionalmente fragilizado, me deparo com uma situação bizarra, cara. Escuto algum familiar chamando no exterior da casa e quando eu abro a porta, não tem ninguém, apenas um vento forte entra. E nos dias seguintes disso, coisas ruins acontecem, Léo. A primeira vez que aconteceu foi por volta de umas 4 horas da manhã. Eu tava num sono profundo, mas aquela voz entrou no meu ouvido de uma maneira que eu acordei. Era a voz da minha tia e das minhas primas. Não era habitual que elas aparecessem a esse horário. Tá louco, 4 da manhã? Então fui até a porta para ver o que se tratava. Entretanto, quando eu destranquei a porta e abri, um arrepio frio percorreu minha espinha. Aquele vento entrou e um medo tomou conta de mim por completo. Logo minha avó chegou e me questionou o que eu fazia ali com aquela porta aberta. Minha resposta, ainda atordoado, foi: a tia estava nos chamando e eu vim ver o que era. Com um olhar de perplexidade, ela insistiu que eu retornasse ao meu quarto e voltasse a dormir. E que não era hora de criança estar abrindo porta de casa. No dia seguinte, minha mãe teve uma séria conversa comigo, me alertando para eu não responder chamados durante horas inadequadas da madrugada. Ela parecia ciente de algo que eu não compreendia totalmente. E hoje, Léo, eu acho que aquilo era um espírito ou algo assim. A segunda vez foi mais bizarro ainda. Eu escutei a minha mãe chamando e vinha lá de fora. Ela dizia para eu abrir a porta, que tinha esquecido a chave em casa. Então eu logo desconfiei, né, mano? O que minha mãe estaria fazendo a uma hora dessa fora de casa? Então fui caminhando até o quarto deles, dos meus pais, né, para averiguar a situação. E quando eu abro a porta, minha mãe estava dormindo. Logo fui pro meu quarto e me tranquei. Eu não sei qual era o objetivo dessa coisa fazendo isso, mas sempre que acontecia, as coisas pioravam lá em casa. Eu já fiquei doente do nada. Minha mãe já perdeu o emprego. O telhado da cozinha desabou misteriosamente, entre outras coisas. Desde então eu ignoro esses chamados externos. Não quero mais passar por isso novamente.